Boa noite para você que nos assiste e tem acompanhado aqui o Clube da Leitura Bíblica. Nós não estamos atrasados, nós estávamos em missão para o pessoal aí da Barra do Aririú, Aririô. Santa Catarina. Acabei de falar com a conselheira de vocês, espero que vocês estejam aí assistindo, porque elas fizeram o sacrifício de sair daí, vir até São Paulo pedir aqui a unção e oração por vocês. Então valorizem o que vocês têm, é o que a palavra de Verdade. Deus nos ensina, né, Nádia? Exatamente. É usar a fé, né? Porque vieram de tão distante para uma oração, porque elas creem que essa oração, porque Deus vai fazer a diferença onde esse azeite chegar, vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, só basta crer. Exatamente. E essa palavra também está cheia de azeite aqui, ó. Tá derramando, tá pingando aqui o azeite, porque ela é o espírito vivo do Deus vivo, e essa palavra não mente. Tudo que você escutar que não venha da boca de Deus vai passar. A maioria das vezes é mentira, é engano, é sentimento, é fake news, mas a palavra de Deus não. Ela, você gostando ou não, você crendo ou não, ela vai se cumprir. Claro, na vida daqueles que creem, ela se cumpre na vida deles e muda totalmente a sua estrutura, o seu pensamento e a sua natureza. E hoje Jesus vai falar da missão dele. Uau! Então, a gente leu na semana passada ele dizendo qual é a nossa parte. Falou que a gente era o quê? Quem lembra? Quem estava aqui? Duas coisas, dois elementos que você usa todos os dias na sua vida. Sal e luz, porque sem luz você não enxerga nada. Você está tateando no escuro, você acaba caindo, tropeçando, se machucando. Muitas vezes você se perde. Imagina você numa mata escura, sem luz. Alguém já passou essa experiência? Não, vocês não são meninos de mata, né? Então, vocês só conhecem cidade, a maioria aqui. Mas na luz, normalmente você tem uma claridade, você tem segurança, você tem uma visão muito clara, você não tem medo de andar na luz, mas no escuro você tem. E o sal é o que dá o sabor. A gente falou tanta coisa sobre o sal semana passada, que se você não assistiu, assista aí depois no Instagram, fica ali guardado, tá? Porque o sal também a gente entendeu que sem ele é como se o alimento tivesse morto. Não tem sabor, não tem vida. Você é como uma coisa sonsa, sem sal. Não é Luísa Sonsa não, hein? É sonsa de sem sabor, coisa assim. Aquela coisa assim que você come, parece que não faz diferença nenhuma. Assim é uma comida sem sal. Normalmente você tá ali, provou, você vê, falta sal, você vai pedir, mãe, me dá o sal aí. E a sua mãe fica brava, né? Quando ela errou o sal. E quando tem sal demais também acaba ficando desagradável. Então a gente entendeu que a gente é o equilíbrio aqui nessa terra. Mas assiste aí para você saber mais detalhes. E hoje Jesus começa a falar da missão dele, o que ele veio fazer aqui na terra. E aí, no começo, se você tem a Bíblia aqui comentada, a CF do Bispo Macedo, está escrito: Jesus veio cumprir a lei. Então, a gente está em Mateus 5, versículo 17. Vamos começar? Você pode ler? Vamos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Interessante, né? Sim. A gente perguntava aqui antes como que Deus poderia destruir os profetas, né? Como que a gente pode destruir a lei? Hoje, no nosso país, a gente vive sobre a lei do governo. Então, a lei é estabelecida e quem não cumpre sofre as consequências, né? E a gente sabe que antigamente em Israel, Deus instituiu vários profetas. E eles, a maioria deles, no início, eram homens de Deus e falavam aquilo que Deus dava para eles falar. Mas muitos deles se corromperam. Então, aquilo que eles pregavam já não era mais a lei de Deus, era a lei que eles queriam que o povo fizesse e se corromperam. Mas aqueles que eram de Deus, a gente tem registro deles aqui na Bíblia, e todos eles falaram a respeito da vinda de Jesus. Todos eles anunciaram a vinda de Jesus. Então, o povo naquela época pensava assim, não, o Messias vai vir e vai livrar a gente dessa escravidão que a gente vive do povo de Roma. Ele vai vir, vai ser nosso rei, vai ser nosso governador. Ele vai expulsar os romanos e vai liderar Israel. Aí
todos esperavam isso do Messias, mas aí vem Jesus, humilde, manso. Ele não ficava entre os líderes, ele ficava entre as pessoas que precisavam dele. Geralmente eram os pobres, os doentes. E muitos que viam e acompanhavam ele diziam assim, mas esse é o Messias? Como é que ele fica no meio dessas pessoas? Aqui a gente vai ler muito desses questionamentos. E aí Jesus fala aqui, mas eu não vim destruir a lei dos profetas. Eles estavam ali pensando que Jesus ia ser mais um daqueles rebeldes. Porque se você assiste a novela Jesus, está até passando novamente aí na Record TV, se você assiste, aquilo que mostra que na época de Jesus tinham vários grupos de rebeldes que viviam afastados ali da cidade. Eles queriam exatamente isso que você está dizendo. Eles queriam acabar ali com a imposição, com a escravidão e até mesmo com os rituais religiosos que começou a surgir. A pessoa foi trocando a lei de Moisés, que foi dada por Deus, por lei humana. Então começou a ser algo muito pesado. Começou para o povo, eles já não iam até o templo oferecer sacrifício, mas com prazer. Era mais por obrigação, por medo de ser rejeitado, né, pela sociedade ali dos judeus, por medo de ser amaldiçoado, porque eles amaldiçoavam o povo. Então começou a ser uma prática religiosa. Entenda aqui o que eu vou falar, que é muito claro, e se você entender isso agora, nunca mais você vai ser religioso. Porque quantas vezes chega o jejum de Daniel e para você é exatamente isso que a gente está falando aqui. Para você é um peso. Para você faz por obrigação. Porque seu pai está mandando, porque a CT está pegando no seu pé, ou porque você tem que ter algo para comentar, então você finge que está fazendo. Mas Deus vê, não é aquilo que você está mostrando, Deus vê o que você tem dentro. Deus está vendo seu pensamento aí agora. Quem sabe você está assistindo e falar assim, ô tia Pati chata. Não tem problema. O problema é quando você, quer dizer, você rejeita, não é o que a gente está falando, você está rejeitando a Deus. Porque quando você rejeita aquilo que Ele te pede, que é para o seu bem, que é para você não ser destruído, você está rejeitando o próprio Deus. Então você não precisa gostar ou deixar de gostar, você tem que obedecer. Então Jesus, quando fala aqui, ó, não pense, quando ele fala assim, não cuideis, porque ele sabia que as pessoas estavam cuidando, estava tipo assim, de olho para ver assim, que hora que Jesus vai armar a rebelião dele e vai sair matando todo mundo. Eu estava pensando isso. Mas ele falou aqui, eu não vim para destruir a lei. Que lei? A lei dos 600 e tantos preceitos ali que os sacerdotes, os escribas, os fariseus impunham sobre as pessoas. Eram mais de 600 mandamentos que se a pessoa errasse um, até hoje existe isso. Se a pessoa falhasse com um, ela estava condenada. Imagina só, será que você ia conseguir cumprir isso? Se de respirar, será que eu estou respirando certo? Será que eu estou comendo certo? Porque até hoje, quando a gente vai lá em Israel, por exemplo, dentro da cozinha onde está preparando a comida dos judeus, tem um rabino, que é como se fosse o pastor deles, que está ali vigiando se a comida está com os ingredientes certos, se está fazendo certo. Não pode misturar, um exemplo só que eu entendi ali. Eu não posso misturar, por exemplo, queijo com carne. Então, um cheeseburger você não pode comer. Pela lei dele, você não pode comer um cheeseburger. Tem que pôr o queijo separado, a carne separada. Você não pode misturar as duas coisas. É uma lei que está ali deles. Então, imagina, eles andavam com medo. Porque se eu falhar, eu estou condenado. Eu vou para o inferno, estou separado. Já vão me expulsar da sinagoga. Qualquer coisinha você era expulso. E aí sua família também já não te aceitava. Aí você tinha que viver fora da cidade. Aí você estava em risco o tempo todo. E era assim que as pessoas viviam. E muita gente hoje, mesmo depois do sacrifício de Jesus, vive assim. Vive pensando assim, por fora eu tenho que ser certinha. Aparentemente você está aí vestidinho, com sua camisetinha do FTU, tomou banho, penteou o cabelo, tá cheirosinho, tirou o chulé. Mas por dentro, você não está se limpando. E não adianta nada, né? Porque Deus, ele não vê nosso exterior. Quem vê o exterior é o homem. Então, se você está querendo agradar o homem, está no caminho certo. Mas a Deus está te olhando a cada momento, a cada segundo do seu dia, Deus está olhando ali qual a intenção do seu coração.
Na quarta-feira a gente falava sobre aquele versículo que diz assim, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se você se atrai, se você gosta por algo que é do mundo, que não provém de Deus, você já está se declarando inimigo de Deus. Então, você imagina com uma coisa que tem dentro do seu coração, que você diz assim, eu me agrado daquilo, então eu vou fazer aquilo. Ah, mas Deus não gosta. Não tem problema. É só uma coisinha. Você está dizendo que você não é amiga de Deus. Então, não são muitas coisas. As pessoas pensam assim, mas eu não roubo, eu não me prostituo, eu não faço nada de errado, eu não mato ninguém. Mas a falta de temor que você tem a Deus é muito pior do que você ir lá e matar alguém. Para Deus é a mesma coisa. Então, Deus está olhando a sua intenção que você tem dentro de você. Se a sua intenção aqui, olhando a gente hoje, é de dizer assim, não, eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero saber o que agrada a Deus. Então, Deus vai estar se agradando de você. Mas se você está aqui para cumprir presença, para marcar ponto para sua gincana, aí não vai dar certo. Então fica claro isso para você. Deus não queria ali que eles cumprissem um ritual humano. Não. Quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei que Deus tinha dado para Moisés ali. Deus deu a lei para Moisés. E até depois, mais adiante, quando Jesus tem que pagar lá um imposto para os romanos, ele paga. Quer dizer, ele não era um alvorotador, ele não era uma pessoa rebelde. Jesus não era um rebelde. Jesus não era um extremista radical, nada disso. Então aqui fica claro, ele veio cumprir o que Deus mandou que nós fizéssemos, as leis. E os profetas, quem são esses profetas? O que será que ele falou? Que eu vim cumprir a lei e os profetas. Se você lembra lá, desde o princípio do nascimento de Jesus, tudo que os profetas disseram a respeito dele se cumpriu. Absolutamente cada palavra se cumpriu a respeito dele. Que ele nasceria lá em Belém, que ele viria de uma virgem, né? Que lá já falava lá atrás que ele seria rejeitado, que ele seria desprezado. Tudo isso já estava escrito, então ele veio cumprir tudo o que foi dito a respeito dele. Quer dizer, ele não chegou aqui na Terra e falou assim, agora eu vou escrever uma nova história, eu vou fazer um nome, eu vou ter um montão de seguidores, vão me dar like. Olha, vou ser o top das galáxias. Ele não veio para isso. Ele não veio, ele falou que ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Então lembra disso, todas as vezes que vier aquele desejozinho seu de ser rebeldezinho, de ficar irritadinho, nervosinho, não quer obedecer os pais, lembra de Jesus, lembra o que ele fez e o que ele segue fazendo. Ele veio, venceu a morte, cumpriu a missão, cumpriu a lei, cumpriu os profetas e segue ali à direita do Pai, esperando a ordem para vir buscar a gente. Olha só como Jesus é obediente, como é o caráter dele. E a gente está nessa expectativa, né? Também, dele receber a ordem e vir buscar a igreja. Então, Jesus foi um filho perfeito. Ele foi um filho perfeito, ele deixou esse exemplo para a gente. Então, se nós queremos seguir os passos dele, nós temos que obedecer, nós temos que seguir nessa obediência. Porque é isso que ele pede para a gente e ele está dando esse exemplo. Então, aqui, cumprir a lei. Deus foi específico na lei dele. E os profetas falaram sobre ele, ele veio e cumpriu. E está escrito, não me lembro agora a passagem, mas está escrito que tudo que foi escrito na Bíblia, tudo, não foi do entendimento humano, foi dirigido por Deus. Acho que é segundo Pedro que está escrito. Então, até aqui, os discípulos que escreveram sobre Jesus, foi escrito exatamente o que a gente precisava. Para que a gente consiga hoje olhar e dizer assim, é impossível que aqueles profetas estivessem falando de uma pessoa diferente. Porque na época que Jesus veio, a gente pode até pensar, não era todo mundo que tinha acesso à palavra de Deus, mas hoje, nós temos acesso à palavra de Deus fácil, só não tem a Bíblia quem não quer. E hoje você que tem essa curiosidade, que tem esse desejo de saber quem era Jesus, se você pega a Bíblia e você lê e medita, Deus vai te dar um entendimento que é impossível isso aqui ser mentira. É impossível.
Pois é. Então, seguindo aqui. Então, no versículo 18 de Mateus 5, se localiza aí onde a gente está, você que chegou agora, Mateus 5,18. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Espera aí. Aí Jesus está aqui dizendo, em verdade vos digo. Ele precisava falar em verdade vos digo, se ele é a verdade? Ele não precisava falar isso aqui. Mas para deixar claro aquilo que ele está dizendo, ele está aqui afirmando com toda certeza, sem desvio nenhum, ele está dizendo, você querendo ou não, aconteça o que for, a terra vai passar, os céus vão passar, mas todas essas palavras vão se cumprir. Quando ele fala que nem um jota ou um tio, você sabe o que é tio? O que é tio? Tio, acento, tio, acento. Quando você vai escrever um texto, você coloca ele para dar uma pausa, para você respirar, aí depois você vai continuando. Não, não. Tio é aquela cobrinha que fica em cima do não. Quando tá lá não, em cima do A, tem uma cobrinha. Isso. Só que quando a gente lê isso aqui traduzido, não faz muito sentido pra gente. Mas a escrita lá em hebraico, ela tem que ser muito exata, porque as letras são desenhadas. Vocês já viram alguma vez, quando estão escrevendo lá em aramaico, em hebraico, no idioma que era escrito naquela época, tem que ser um desenho muito exato. Não pode modificar nem sequer um pontinho do desenho, porque senão dá outro significado. Então ele está dizendo isso, e tinham pessoas até hoje, os escribas, eram aqueles que escreviam a lei, eles viviam só para isso, porque cada letra ele tinha que escrever perfeitamente para não mudar nada. E quando ele fala aqui, esse tio, é a menorzinho. Então ele está dizendo, pode ser o menor das letras, nenhuma delas vai ficar sem se cumprir. Então Deus é extremamente detalhista com a palavra dele. Por isso é importante você observar e você entender. Você não lê a Bíblia só assim. Imagina se eu estou aqui lendo com vocês assim. Qualquer coisa que vê o largo, desses mandamentos, não seja... tá, os céus e terra, porém, vão se cumprir. Você entendeu alguma coisa que eu estou falando? Nada, absolutamente, nem eu. Então, entenda o quanto essa palavra aqui é valiosa, ela é tão valiosa, que nenhum ponto dela vai ficar sem se cumprir. O quanto Deus preserva, ele dá valor à própria palavra dele, porque ele é verdadeiro, ele sabe o poder que tem essa palavra na nossa vida. E ele não volta atrás. Ele não volta atrás na palavra dele. Então, a palavra de Deus, aqui você vai encontrar muitas bênçãos, mas você também vai encontrar as consequências de quem não escolheu uma vida com Deus. Para assim, não deixar dúvida de você dizer assim, ah não, se eu não servir Jesus, eu não sei o que vai acontecer comigo. Sabe sim, porque aqui também está escrito. Aqui também está escrito sobre aqueles que vão desprezar a palavra de Deus. Então, não tem como a gente ficar na dúvida de dizer assim, ah, mas não vai acontecer assim. Vai acontecer. Porque os profetas previram a vinda de Jesus. E aqui mais na frente, se você continuar lendo, a gente vai ver as profecias sobre a segunda vinda de Jesus. Então, Deus ele deu pra gente o livro completo. A gente já sabe como vai terminar. A gente já sabe o final da história. A gente já sabe o final da história. A gente acontecer? Não sabe quando vai ser, Mas a mas gente já está sabe. muito próximo. Mas a gente já sabe o que vai acontecer. Sim. A gente já sabe o destino. Aqui, ó, já viu quando você está lendo um livro que você vai lá no final para descobrir o que vai acontecer? Vocês fazem isso? Sempre eu faço isso também. Então, aqui já está escrito o final da história, já contou, Deus já contou o final da história para a gente. Como isso? Ele não deixou o dia. Por quê? Porque as pessoas tem aqueles que vão aceitá-lo. Sim. Então, a gente não sabe quanto. Deus é misericordioso. Então, ele dá tempo para as pessoas se converterem, se voltarem para ele. Agora, interessante. Uma coisa interessante. Você estava falando, eu estava lembrando aqui de uma meditação.
a senhora Cris estava dizendo que quantas vezes a gente fala uma coisa e a gente volta atrás. Já aconteceu com você? Um exemplo, você falou assim, eu nunca vou comer... O que você nunca vai comer na vida? Ah, fala, Beatriz. Jiló. Alguém já comeu jiló? Já gostou? Não. Então você falou assim, eu nunca vou comer jiló na minha vida. Eca, não vou comer jiló. Aí você foi comer o jiló e você gostou do jiló. Ou um exemplo aqui, Isabela, que deve estar me assistindo, falava assim, eu nunca vou me casar. Eu nunca vou casar. Tá aí casadinha. Viu, CJ? Ela falava. Quer dizer, a gente volta atrás com a nossa palavra. Você fala uma coisa, logo você muda a ideia e você vai e faz aquilo que você falou, tanto de bom como para ruim também. A nossa palavra volta atrás, mas a de Deus não. Por isso, quando Deus, um exemplo, aconteceu lá a destruição da terra, a gente fica pensando, por que que quando o diabo caiu aqui na terra, simplesmente Deus não falou assim, ah, deixa isso para lá, já destruiu, vou criar outra. Vou criar lá, deixa essa terra para lá, deixa o diabo aí, eu vou lá construir outra. Deus podia ter feito isso, mas ele não volta atrás naquilo que ele faz, nem na palavra dele. Quando Adão e Eva pecou ali no paraíso, teve ali a queda do homem, ele podia ter falado assim, apaga a luz, o último que sair fecha a porta, eu vou embora. Vocês ficam aí agora, vocês pecaram? Agora paga a conta. Mas não. Ele foi lá, matou o cordeiro, cobriu os dois peladão lá, tinha agora consciência do erro deles, da besteira que eles fizeram. Quer dizer, ele não volta atrás naquilo que ele prometeu. Por isso que ele diz, eis que eu faço nova todas as coisas. Ele começa de novo. Porque ele é fiel com aquilo que ele promete. Quando ele enviou Jesus, ele estava fazendo isso. Ele estava falando assim, o Enzo, o Roberto, que você está me assistindo aí agora, ou Maria Clara, eu te escolhi, eu estou te chamando, você vai ser meu, sua mãe fez um voto por você no altar, então aquilo que ele prometeu e a mãe creu, vai se cumprir na vida desse filho. E a Sara está falando do voto da mãe, me lembrei da minha mãe, que ela me descobriu grávida com 8 meses, porque ela dizia assim, não, se eu tiver um filho eu vou abortar. E aí Deus preservou a gravidez dela até 8 meses. Eu não sei como, mas sim, ela falou assim, foi uma surpresa para ela, porque tudo para ela estava normal. E aí ela falou assim, não, essa criança é de Deus, só pode, porque eu ia abortar. Então, me entregou, quando eu nasci ela me entregou nas mãos de Deus. Ela não tinha compromisso nenhum com Deus na altura, mas ela creu nisso. E hoje, quando ela fala comigo, ela diz assim, minha filha, você é filha de um voto. E eu penso assim, meu Deus tinha tudo preparado, ele tinha um plano, mas a escolha de entrar nesse plano foi minha. Porque eu passei muito tempo escolhendo não estar nesse plano. Mas quando eu entrei, Deus está me usando. Então, estou aqui hoje falando com você e Deus quer te usar também onde você for. Então, é tudo pela fé. E quando eu penso nisso, eu tenho certeza que foi aquele voto. Porque se não fosse aquele voto, eu não estaria aqui. Que como a parte da aliança, né? A parte de Deus, pode ter certeza que ele nunca vai falhar. Agora é a sua parte com ele. É o mesmo que ele fez com Abraão. Ele prometeu, se vai ter um filho, não falou quando. Que fique claro que não é segundo aquilo que a gente quer. É quando Deus quer, vai se cumprir. Então, ele fez o voto, você vai ter um filho. Aí Sara já estava lá idosa, imagina, Sara o cabelo tudo branco, já velhinha, já não lembrava mais nem onde estava a mamadeira do Isaac. Cinza, azul, mais ou menos, não, aquilo é só novela, gente, calma. A gente não sabe que cor que era o cabelo da Sara. Mas ela já era idosa, ele também. E para Deus, Deus não quer nem saber. Deus não está ligando para a condição, ele está ligando aqui porque está escrito, porque ele prometeu e pronto. E quando ele quiser, do jeito que ele quiser, vai se cumprir. Então vamos seguir, senão em julho a gente termina aqui o capítulo 5. 19, então. E agora é a nossa parte. Então ele está dizendo que ele veio para cumprir, que ele vai cumprir cada jota, cada tio. E agora, olha o que vai acontecer se alguém ousar mudar uma palavrinha aí do que está escrito.
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É aquilo que a gente falou, né? Tem a consequência para quem não obedece e tem a consequência para quem obedece. Então, você imagina, você já está desobedecendo e você ainda está ensinando outros a desobedecer? Mas para ver como Deus é tão misericordioso, eu estava pensando nisso. Diz aqui, será chamado o menor no reino dos céus. Aqui Deus está sendo misericordioso para dizer assim, você ainda tem chance de ir para o céu. Mesmo se você desobedecer, mas se você se arrepender, você vai ter chance de ir para o reino dos céus. Deus não está te banindo. Quem se bane é você mesmo, se no fim da vida você não escolher uma vida com Ele. Mas Ele está dizendo aqui, se você desobedecer, você vai ser o menor. Você vai ser o menor de todos. Se eu induzir outra pessoa a ainda errar, como assim? Eu uma vez escutei quando eu cheguei na igreja, eu estava assim esperando a reunião começar, e aí era Santa Ceia. Aí alguém do meu lado virou e falou assim, hoje é Santa Ceia, eu não sabia, e agora eu tô de calça, não vou poder tomar Santa Ceia. E eu na hora eu fiquei assustada, porque eu também estava de calça, mas eu não sabia daquilo, não sabia que para tomar Santa Ceia tinha que estar de saia ou de vestido. Mas onde está escrito isso? Me diz, tem algum lugar que está escrito que para você tomar Santa Ceia você tem que estar de calça ou de saia, ou de bermuda, de vestido, de quê? De burca? Está escrito isso em algum lugar? Não. Quer dizer, de onde surgem essas ideias? Entende? Então, as pessoas, mesmo dentro da igreja, começam a inventar a lenda urbana, a lenda da universal. Não existe isso. Isso é o quê? Está querendo outra vez juntar aqueles 600 e tantos mandamentos. Está querendo colocar um peso que Jesus já veio e tirou. Aí as pessoas dentro da igreja querem colocar de novo o peso. É a mesma coisa. Todas as vezes que começa o jejum de Daniel. Aí vem o adolescente. Aí começa a live, vai estar lá. Eu posso jogar Free Fire? Eu posso jogar não sei o quê? Ah, mas esse outro eu posso jogar? E aquele lá que cai os quadradinhos, eu não sei o nome de jogo. Tô aqui na minha cabeça lembrando o que aparece aí. Não sei se é Tetris, alguma coisa que... É isso aí. Eu posso jogar isso, eu posso aquilo. Gente, a gente não está na época dos fariseus. O que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer? O que a sua fé te pede? A tua consciência é que tem que dizer para você. O que Jesus mandou já está escrito. Só que aí você quer adaptar o jejum, você quer fazer a palavra de Deus se encaixar na sua vontade. Isso não vai acontecer. Você é que tem que se analisar, não é o que Jesus falou? Antes de você tomar a Santa Ceia, você não tem que olhar a roupa que você tá. Lá ele fala assim, analisa o homem a si mesmo. Não tá mandando eu ficar olhando você do pé à cabeça. Não, eu tenho que ver se eu quero realmente me santificar, se eu sou uma com ele, se eu estou disposta a negar a minha vontade para fazer a dele. É isso que eu tenho que olhar. Então não fique mudando o que está escrito, nem tentando adaptar para a sua vontade, querendo criar um mandamento para você. Isso não vai acontecer. Ou você crê ou você não crê, ou você obedece ou você não obedece. Isso acontece principalmente pela falta do desconhecimento da palavra de Deus, né? Às vezes você conhece só a palavra de Deus pelo que o pastor prega, pelo que a gente está falando aqui para você, mas de você mesmo ir lá e saber o que está escrito, a maioria não faz. Então, quando você conhece, quando você sabe o que está escrito aqui, Deus vai te dar esse entendimento do que você precisa fazer, porque a sua fé vai ser despertada através daquela palavra. Mas se você não conhece e você vive somente pelo que eu digo para você, que é a palavra de Deus, e você crê na minha palavra, você vai estar desprezando de verdade o que Deus está falando, porque você não está comendo dele, você não está bebendo da fonte dele, você está bebendo da fonte de outra pessoa. E se essa outra pessoa estiver mal e estiver te contaminando, como a gente está lendo aqui, você vai saber? Você só vai saber se você pegar a Bíblia e dizer assim, deixa eu ver se é isso mesmo que eles estão falando. E Deus quer ver essa fé de você, porque isso é uma demonstração de fé, uma demonstração de que você confia no que está escrito na palavra de Deus.
Você pode me amar, gostar muito de mim, de assistir as lives aqui, mas o que garante para você de que o que eu estou falando aqui é verdade? Você saber, estar lá com a sua Bíblia, acompanhando e vendo assim, não, é verdade que elas estão falando. É isso que garante, é essa fé que garante. Mas se você está aqui só ouvindo por ouvir, se a gente falar qualquer baboseira, você vai acreditar. Deixa o papel aí, depois você mexe, tá? Então, vamos seguir aqui. Que horas são? Ainda tem, a gente tem 10 minutos ainda. Então, aí ele fala aqui no 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora tá ficando séria aqui a situação. O que significa isso? Peraí, parecia que esses escribas e fariseus, como eu falei, eles viviam ali para cumprir o que estava escrito, eles observavam cada folhinha, cada detalhezinho. Os escribas, como eu expliquei aqui, eles viviam copiando a palavra de Deus, noite e dia, copiando a palavra de Deus, tinha que ser a cópia exata para não mudar nenhum tio, nenhum J, nenhuma vírgula. E agora Jesus está dizendo que se a nossa justiça não exceder, quer dizer, eu não posso ser nem igual, eu tenho que ser mais. Eu não vou entrar no reino dos céus? Agora, o que eu vou fazer? O que significa Uau. isso? Uau! É o que dizer, né? Você e adolescente dizer, não, a sua justiça tem que exceder a do bispo. Uhum. Como é que isso acontece? Como é que você consegue exceder essa justiça? Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. A gente excede essa justiça porque não é uma justiça aqui do mundo, é a justiça de Deus, quando a gente cumpre a palavra de Deus. E quando você vive por essa palavra, você pode ser quem você for. Um adolescente, você pode ser um obreiro, você pode ser um conselheiro que está aí, um pastor. Se você vive nessa justiça, você está exercendo a justiça do próprio Deus, que excede a justiça de qualquer homem que tenha qualquer posição aqui nessa terra. Então, é através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que pode garantir que você exerça essa justiça e exceda a justiça de qualquer homem, em qualquer posição. E vale a pena aqui a gente deixar bem claro, vou ler aqui o comentário da Bíblia do Bispo Macedo. Ele deixou aqui um comentário exatamente sobre isso que a gente está falando. Então, ele fala assim, como que a minha justiça vai exceder, quer dizer, vai ultrapassar a dos escribas e fariseus? A santidade, devoção, reverência e fé dos fariseus não passava de aparência. É o que eu falei. Tá penteadinho, cabelinho na régua, roupinha cheirosa, sem chulé. Na igreja tá tudo bem, sou um santinho, tô caladinho, sentadinho, escutando. Tô aí assistindo a live. Mas eles iam ao templo e devolviam os seus dízimos, cantavam louvores, que você vem no FTU, você sabe a música, você faz a dancinha, lia a escritura, que é o que a gente está fazendo aqui agora, porém, eles não eram sinceros. A fé que nos justifica diante de Deus, quer dizer, quando a minha justiça excede a aparência, é porque ela é manifestada por meio da obediência total à vontade de Deus, à vontade dele. Então, no reino dos céus, não há lugar para falsos adoradores. Ele deixa aqui o versículo lá de Marcos 7,6. Quer dizer, esse exceder aqui, por quê? A aparência deles mostrava uma coisa, mas por dentro eles eram outra. A intenção deles era completamente diferente do que aquilo que eles falavam para as pessoas. Na verdade, eles queriam só tirar proveito da lei, das escrituras, até do temor das pessoas. Eles estavam tirando proveito para eles. Então, enquanto você não tivesse obediência total, fica claro aí essa palavra, obediência total à sua vontade, quer dizer, à vontade de Deus. Como que eu obedeço? Não, eu preciso negar minha vontade todos os dias, não é só uma vez. Não é só uma vez se a sua mãe fala algo que você não gostou, que você não quer fazer e você vai lá. Por amor a Deus, você obedece o que ela está pedindo, não é nem por ela.
Porque você não quer de jeito nenhum comer o jiló. Mas você vai lá e obedece. Estou dando um exemplo bobo aqui, que jiló não vai te salvar. Não vai te fazer bem nem mal, vai te fazer amargo. Mas por obediência, se eu vou lá e faço, Deus me honra. Uhum. É a todo momento, né? E todo momento Deus coloca a prova, coloca a gente à prova sobre isso. Se você quer honrar a Deus, as pessoas colocam aí muitas dificuldades. Muitas pessoas falam logo das coisas grandes. Ah, não, mas eu tenho que ir lá na igreja todo dia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. O fato de você vir na igreja é uma consequência da sua decisão de honrar a Deus. Então, são nas pequenas atitudes que Deus realmente está vendo se você está obedecendo Ele ou não. Porque aqui, no comentário, a gente vê os fariseus, os escribas, eles iam lá no templo, eles cumpriam as obrigações deles como religiosos na frente de todo mundo. Mas o interior deles não era limpo, eles não eram sinceros. Então, são nas pequenas coisas que realmente Deus está te provando para ver se você está totalmente na vontade dEle. Porque às vezes você está fazendo muitas coisas, mas naquela pequena coisa que Deus está te pedindo, você não está sendo sincero, você não está dando. Então você não está apresentando para Ele a sua total obediência. Você está obedecendo em parte. E aí Deus não se agrada disso. E você acaba ficando cego. Você nem escuta mais a voz de Deus. Você fica surdo, você fica cego, espiritualmente falando, estou dizendo aqui. Porque lá no começo, lembra quando a gente começou a ler Mateus, que vieram lá aqueles sábios do Oriente, que sabiam mais do que os escribas e que os fariseus, sabiam mais a respeito de Jesus, que nem era povo de Israel, eles eram lá do Oriente, e eles sabiam mais sobre Jesus do que aquelas pessoas que estavam ali em Israel, do que o que estudava a lei. Olha só, é como você está aqui acompanhando essa leitura, e alguém que nunca ouviu falar de Jesus sabe mais dele do que você. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque os seus interesses são outros. Você sabe mais do Naruto, você sabe mais do Free Fire, você sabe mais das arminhas, do diamante, do raio que cai na cabeça lá no anime, do que de Jesus. É isso que está acontecendo. É o que acontecia naquela época. Quer dizer, eles estavam distraídos, só que naquele tempo, com as leis, para prender a pessoa na religião, do que em conhecer o Espírito de Deus. Então, tome cuidado com isso. Observe você mesmo. O que a gente está falando aqui não é para você ficar olhando para a vida do outro, não. Olha para a sua própria vida e analise. Será que eu vou entrar no reino dos céus? Porque no reino dos céus só vão entrar os sinceros. Bom, a gente fica por aqui. E se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.